E em meio a tantos assuntos importantes, a torcida do Sampaio Corrêa estava esperando. E o presidente Sérgio Frota finalmente falou. Vamos ouvir, vamos analisar a fala do presidente Sérgio Frota a partir de agora, aqui no canal Lécio Costa Narrador. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Deixe o seu joinha, seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e faça os seus comentários, principalmente nesse conteúdo aqui, o que você vai achar da fala do presidente Sérgio Frota. Tá valendo, minha galera? Então vamos nós com a palavra o presidente Sérgio Frota. Eu sempre digo que o futebol é o segmento mais difícil que eu já trabalhei, mais difícil em que eu já atuei. Eu sou empresário e já tive empresa em vários segmentos, mas no futebol você faz o planejamento correto, você dispõe os recursos necessários e as coisas não acontecem. Não acontece por várias razões, porque o jogador se vende, o árbitro te rouba, né? E as coisas não acontecem. Nós começamos o ano do centenário e aqui eu quero dizer que eu não tive final do ano, por opção minha, não tive carnaval. O dia do meu aniversário de 5 de março eu passei 12 dias viajando com o Sampaio, primeiro para Maringá, para uma decisão na Copa do Brasil, depois em Recife, naquele jogo contra o Santa Cruz, e depois no arbitral da Série B definitivo para que a gente pudesse determinar a receita dos clubes da Série B. Então nós começamos o ano, mantivemos a base da equipe, em que pese muita gente mencionar o fato que os jogadores importantes saíram. Será que o Luiz Daniel não era importante? Será que o Alan Godoy não era importante? Será que o Pimentinha não é importante? E aqui eu quero dizer que nós gastamos mais de 350 mil na manutenção desses 6 jogadores, dos jogadores que jogaram no jogo contra o Vasco lá na vitória 2-1 e no jogo aqui com o Londrina 2-1. Nós mantivemos Luiz Daniel, Alan Godoy, Joécio, Pará, Eloy e Pimentinha, 6 de 5. Perdemos quem? Perdemos o Mateuzinho, que inclusive veio para cá esse ano, mas teve uma proposta de ganhar 4, 5 vezes mais e foi para o Cuiabá, um time de Série A, né? Mas ele começou o ano aqui. O Poveda, que chegou ganhando 15, saiu ganhando 25 e foi ganhar 180 mil no Bolívar, da Bolívia, contratado pelo Grupo City. O Catatal, que ganha 23, está ganhando 150, sei lá onde, no Irã, na Arábia Saudita, né? E o Ferreira, jogador que eu tinha trazido há 3 anos, ganhando 6 mil, estava ganhando 23 e está ganhando 40, recebeu 40 mil de luvas. Então, nós procuramos manter a base. Nós fizemos todos os esforços para manter o comando técnico, ou seja, o Condé. O Condé estava com problema particular e nós oferecemos para ele a oportunidade de ficar novembro, dezembro e janeiro recebendo, sem estar aqui, só com auxiliar, né? E ele disse que tinha priorizado, inclusive só foi trabalhar, hoje é treinador do Vitória, no final de fevereiro. Então nós fizemos o que era possível, né? Vamos lá, na Copa do Brasil nós pegamos um time que estava invicto 29 partidas, veio perder essa invencibilidade na última semana para um time de Série A, o Atlético Paranaense, que é de Libertadores, no estádio deles. É um time forte fisicamente, é um time que tem a folha maior que o Sampaio. Já vão dizer, vem um Sérgio Forte chorão. Não é chorão não, é realidade. Se você pegar Maringá tem hoje o terceiro IDH do Brasil, das cidades brasileiras. Vê a situação que está Maranhão, o São Luís, né? São Luís, capital do estado, em relação ao IDH. Então nós levamos um gol ao 54º minuto e o juiz, um tempo de futebol são 45 minutos, o juiz deu 8 e o quarto árbitro, que tinha que ser de casa, sugeriu mais um, nós levamos o gol. Tá bom, fatalidade. Mas na Copa do Nordeste, e aí já pesou essa desclassificação. Reconheço que errei em trazer um treinador de Série A, um treinador que foi o melhor currículo que o futebol brasileiro já teve, treinou na Série A, Botafogo, Chapecoense, América Mineiro, Bragantino, treinou 5 times de Série A, Cruzeiro, de Série B, e não deu certo. E reconheço que eu teria que fazer a mudança, mas o time foi errado. Nós fomos depois da desclassificação e já pesou a desclassificação na Copa Nordeste. A cobrança que eu fiz, não só a comissão técnica, mas também o elenco, porque eu não tenho dúvida, a responsabilidade é minha. As pessoas sabem que o comando do Sampaio é meu, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né?
E eu podia ter esperado o Maranhense, nós tínhamos jogado com moto 2 vezes, tínhamos ganho de 2, 3 com a autoridade absoluta, e eu errei o time, né? Troquei, não esperei terminar o Campeonato Maranhense. E hoje, veja você, nós somos líder do Campeonato Maranhense com 23 pontos. Eu quero dizer aqui que no arbitral era 7 clubes contra o Sampaio. O Sampaio decidiu o primeiro turno com o Maranhão, nós tínhamos 4 vitórias, o Maranhão tinha 3 vitórias e um empate. E o empate leva para o pênalti. O empate deveria dar alguma prioridade, alguma vantagem a quem tem a melhor performance, como vários campeonatos. Mas aqui não foi assim. Nós fomos voto vencido no arbitral. No segundo turno, não. No segundo turno pesou a desclassificação na Copa do Brasil. E aquele jogo era muito importante. Eu quero dizer aqui que o Felipe Conceição, pergunte para ele se ele recebeu tudo que tem acertado no Sampaio, né? Mas eu sentei e nós começamos o trabalho em 7 de dezembro, 7 de janeiro eu sentei aqui nessa sala, perguntei: Felipe, você está satisfeito com o elenco? Precisa de reforçar? Nós vamos enfrentar um clube que é muito forte. Não, estou satisfeito, presidente, não preciso. 7 de fevereiro, mesma coisa. E aí, quando acontece, eu tenho que cobrar. Claro que dentro de um clima de respeito, mas as cobranças têm que acontecer, né? E reconheço que o time da mudança foi errado. Eu não fiz a mudança para ouvir imprensa, eu não fiz a mudança para ouvir torcedor, eu fiz a mudança no feeling pessoal e sei que errei essa mudança. Mas isso não vai apagar, né, no ano do centenário, essa história gloriosa que o Sampaio tem de 100 anos, de ser o maior do Maranhão, de ser o único campeão em 3 divisões do Campeonato Brasileiro, de ser o único campeão de 2 regiões, de 2 competições regionais, a Copa Norte. O Maranhão então era entendido como membro da região Norte e da Copa do Nordeste já na nossa administração. Então você, torcedor do Sampaio, tem que se orgulhar muito dessa história vitoriosa da Bolívia querida. Então, torcida, você viu? O que foi que o canal falou? O que foi que eu disse aqui? O time do Sampaio foi errado na troca do treinador. Esperava o jogo do Moto Clube de São Luís. Deu errado contra o Moto Clube? O que é que você faz? Aí sim, demite o treinador. Naquele momento da troca de treinador, o grupo não ia assimilar um novo comandante imediatamente, porque o Sampaio estava sobrando no Campeonato Maranhense. E que bom que o presidente reconheceu o comentário que eu fiz aqui no canal. E você sabe, ainda alguns torcedores me sabatinaram. Não, mas ele não deu certo, tinha que trocar mesmo, era agora. Não tinha que trocar. O Sampaio tinha que engolir em seco. Desclassificação da Copa do Brasil, derrota para o Santa Cruz. E no campeonato o Sampaio estava sobrando. Isso aí foi nítido. Nossos comentários aqui, você pode buscar conteúdos depois da demissão que a gente comentou aqui. E agora o presidente está reconhecendo, o time foi errado. Se o Sampaio tem permanecido com o Felipe Conceição, com o estilo de jogo que o Sampaio já tinha assimilado para o Campeonato Maranhense, que, repito, não é parâmetro o Campeonato Maranhense para você disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas o Sampaio estava sobrando. Tanto é que ainda continua como o maior número de pontos de todo o campeonato estadual. Então, o reconhecimento do presidente, isso é bom quando você reconhece o seu erro, porque você aprende a cada erro cometido, a cada vitória conquistada. E nesse momento o presidente Sampaio Corrêa reconheceu. E a pontuação que ele fez também a respeito do Ferreira, do Catatal, daqueles que não quiseram ficar no Sampaio Corrêa, eu já sabia, e também nós comentamos lá atrás a respeito. O Sampaio não tinha folha, não tinha dinheiro para segurar esses jogadores que ganhavam muito mais. O salário mínimo do Sampaio Corrêa, 23 mil, o teto salarial naquela época do Ferreira. Então Ferreira e demais ganhando salário espetacular para um time que não tem o torcedor que está ficando em casa, não tem um torcedor presente lá no estádio. Aqueles que vão são aqueles mesmos que frequentam o tempo todo os estádios de futebol, os verdadeiramente apaixonados pelo time do Sampaio. Mas é preciso que aquele torcedor que está sempre aguardando que o Sampaio Corrêa contrate jogador bilheteria, vá lá para o estádio para o Sampaio poder não fazer mais apostas e continuar contratando. O torcedor ele tem que ter esse entendimento. Então, o canal comentou aqui que o time da contratação, da dispensa do treinador foi errado. Então, vamos continuar ouvindo aqui o presidente Sérgio Frota. Ele sabe quando ele erra, ele sabe reconhecer. Por isso que o presidente tem tido bastante vitórias também. Existem momentos infortuitos da diretoria do Sampaio com o presidente Sérgio Frota em alguns momentos,
mas ele também tem acertado bastante, a gente tem que reconhecer. É claro que tem a política que leva muito para esse lado, eu não gosto, porque é Sérgio Frota, que já está no comando há quase, sei lá quantos anos já tem, 2007 para cá, né? Mais de 10 anos no comando aí do Sampaio, 2007, 2017, e já vai para um monte de tempo, né? Sampaio 2023, então, mas é isso mesmo, o tempo é esse, e vamos torcer que dê certo agora as contratações, porque ele vai ter que ainda falar a respeito do que vem aí pela frente para o time do Sampaio. Mas ele pontuou bacana em relação a reconhecer o erro da troca que não era naquele momento. Vamos lá, ouvindo o presidente. Claro, nós mantivemos a base, eu disse aí, e aqueles que foram de destaque realmente não tivemos condição, eu não sou irresponsável, eu assumi o Sampaio, que não era nem clube, era time de futebol, hoje é um clube, né? Quebrado, sem credibilidade, hoje o Sampaio tem credibilidade, e claro que você passa por turbulência, isso é como um voo, e você tem que corrigir a rota do voo para que corrija essa turbulência. Nós vamos demitir de 8 a 10 jogadores, vamos fazer contratação. Aí as pessoas me perguntam, mas por que não fez no começo do ano? Pela primeira vez nós começamos uma base de 6 jogadores de um time que foi 5º colocado. E poderia ir mais longe se não fosse certas coisas que aconteceram, por exemplo, essa denúncia de manipulação. Isso aí me magoou bastante, me chateou bastante, porque se tem uma postura que nós sempre tivemos no Sampaio, foi respeitar todos os profissionais, né? Desde do vice-presidente que trabalha com a gente no setor jurídico, até o faxineiro, até a cozinheira, nós respeitamos todos, com os atletas não são diferentes. Todos aqueles atletas que foram denunciados, e aqui eu não quero fazer um pré-julgamento, mas ganhavam bem, não ganhavam salário mínimo. O Sampaio tem uma política salarial hoje, que no Maranhão é um ponto fora da curva. Em termos de Nordeste, nós temos os salários razoáveis, eu diria, né? Então, não vou pré-julgar, mas talvez isso tenha nos tirado o acesso, né? Eu não sei quantos pênaltis foram cometidos, ou se não foram com essa intenção, né? Mas talvez isso responda ao torcedor quando ele disse que o presidente Sérgio Frota nunca quis que o Sampaio subisse. Eu não entendo, porque se eu vou passar de 8,5 milhões, né, receita bruta de direitos televisivos em 8 meses de competições para 25, como é que eu não quero? Quem que não gosta de dinheiro do sistema capitalista? E eu poderia implementar melhorias para o Sampaio que nós precisamos. Há muito tempo eu quero ter uma quadra poliesportiva, há muito tempo eu quero ter um ônibus do Sampaio, há muito tempo eu quero dotar a base, que é o futuro de qualquer clube que queira ser forte no futebol brasileiro, dotar dos recursos necessários, quais sejam um alojamento para 40 meninos, né, a partir de 13 anos. Então, nós vamos fazer as correções, e eu quero dizer para o torcedor, você que é o ativo maior do Sampaio Corrêa, que você tem elementos suficientes para acreditar nessa administração. Não é, em que pese um momento difícil, não é a pior situação que eu passei no Sampaio. Quando eu assumi, era 20 vezes pior. Em 2018, quando nós fomos rebaixados, e eu sei o que eu passei para que o Sampaio subisse no ano seguinte, já em 2019, para a Série B, onde nós estamos, foi 2020, 2021, 2022, 2023, e apesar de muita gente não acreditar, dizer que vai ser rebaixado, eu sou um otimista por convicção, e trabalho muito pelos meus sonhos, pelo objetivo de alcançar um resultado. E eu quero dizer, eu sempre digo isso, que numa situação adversa, né, todos nós temos sucesso em determinado momento da vida e fracasso. Cabe às pessoas que são resilientes não deixar que o fracasso determine quem você é. Quem determina o que você é a maneira que você reage a uma situação adversa e reage ao fracasso. Eu quero dizer para o torcedor que nós trabalhamos muito para que esse ano fosse vitorioso. O ano não acabou, a competição mais importante para o Sampaio Corrêa. Presidente, mas o campeonato estadual é importante? Claro que dá uma vaga para a Copa do Brasil. Aliás, a CBF, numa medida ditatorial, uma medida que eu não entendi, no sentido de fortalecer as federações, que são o maior colégio eleitoral na eleição do presidente, ela tira
a vaga da Copa do Brasil através do ranking. O Sampaio, quando nós assumimos, era o segundo do Maranhão. Hoje nós temos mais que a soma de todos os clubes, né? Então o processo não é meritocrático, por que tirar? Mas vamos lá, nós vamos refazer o planejamento, aliás, vamos não, já estamos fazendo. Eu acho que em torno de 10 demissões nós vamos fazer, já estamos contratando, tendo cuidado de só anunciar depois que o contrato estiver ok. Na área jurídica, mas nós vamos trazer um goleiro, já trouxemos um lateral direito, aqui o Matheus pisou, e foi uma indicação minha, eu acredito nele muito, um jogador que fez 10 jogos do Campeonato Gaúcho com 4 gols, e nós vamos ter a oportunidade de ver a partir de hoje de um jogo contra o Sergipe, né? Trouxemos o Léo Silva, zagueiro que já passou pela Ferroviária, estava no São Bento de Sorocaba, já disputou Série B. Estamos negociando mais 6, 7 jogadores, sempre com o objetivo de tornar o Sampaio um time competitivo, né? Tornar o Sampaio um time em que o treinador veja opções no momento de substituir e, sobretudo, ter um elenco comprometido com essas cores, né? E que respeite a profissão deles antes, né, dessa camisa que é muito pesada, que eles tenham um pouco de respeito com a profissão deles. Presidente, é isso aí, não é fácil, né? Não é fácil. Mas é aquela velha história que eu digo sempre: contratar e ver quem está contratando, né? Porque não adianta só contratar por contratar. E o Sampaio não tem mais tempo para errar. O jogo com o Sergipe a gente acompanhou, viu, na verdade, que alguns jogadores são muito qualificados. Para você ter uma ideia, o Matheus Martins fez um grande jogo ontem, né? Foi até expulso de campo, fez um grande jogo. O técnico Pisa parece que está melhorando o time, mas o importante é a gente ouvir a fala do presidente. Tudo que ele falou aqui tem pontuado, eu concordo com o presidente. Então, agora é uma nova fase, tem que contratar, tem que ver. O presidente está o quê? Vai completar no Sampaio Corrêa, está aí com 17 anos no comando do Sampaio, 16 anos no comando do Sampaio, né? Vai completar, está completando. Então já sabe, tem essa vivência aí e sabe dos tropeços, dos acertos, e vamos ver que fazer futebol não é fácil não. Vamos ouvir o presidente. Claro, o Sampaio precisa do meio. O Vila sempre foi um apoiador, um jogador que joga de segundo, terceiro homem do meio, né? Fez um grande campeonato, não está numa fase boa, ele mesmo reconhece, mas nós estamos tentando um meia, né? E se Deus quiser eu espero fechar até hoje. Não está sendo fácil, ele tem proposta de outros clubes da Série B. E eu quero dizer aqui que o grande desafio é você formar uma equipe competitiva quando você não tem sucesso na competição mais lucrativa sob o ponto financeiro do futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil. O CRB, que está na Série B, avançou a terceira fase. O ABC, que está na Série B e ascendeu, porque o governo do Rio Grande do Norte destinou ano passado 2,5 milhões para o América, subiu da Série D para a Série C e foi campeão. Pro ABC também subiu da Série C para a Série B, está fazendo uma grande campanha. Nós temos outros clubes como Botafogo de São Paulo, que já é de um estado muito forte, né? A Federação Paulista apoia todos os filiados, diferentemente de muitos outros estados do Brasil, né? E mesmo nessa situação adversa, nós temos outra, a Tombense, que também é um clube de Série B. Então, veja bem, nós já temos 4 clubes que conseguiram monetizar numa competição importante como a Copa do Brasil, e nós nos preparamos, né? Veja bem, tem certos clubes que pegaram um time da Série D, foi desclassificado para o time de Série D. O Cuiabá é time de Série A, perdeu para um time de Série B. Porque aí vem outra decisão da CBF, a meu ver errada, há 5, 6 anos, que no sentido de economizar, o Sampaio é 32º no ranking nacional de clubes, o Maringá não está entre os 100 primeiros. Aí eu sou obrigado a jogar na casa do adversário com a vantagem do empate. Eu preferia jogar em casa sem a vantagem do empate. Eu vou jogar num ambiente adverso, num ambiente inóspito, né? Eu fui agredido verbalmente e não fui fisicamente, porque eu não sou manso, e eu reagi depois do jogo, e a gente perdendo 2-1 com gol de 54 minutos. Imagina se a gente ganha lá, né? Eu já tive situação de sair do estádio 2 horas. 2 horas depois de ter eliminado o Fortaleza em 2013 lá, nós tivemos que esperar 2h30 no vestiário para sair, que queriam quebrar o ônibus do Sampaio. Então é o momento de ter tranquilidade, de ter confiança no trabalho que é feito
no Sampaio, e não é só por mim. Eu tenho uma equipe muito forte de diretoria na área jurídica, na área de patrimônio, na área de marketing, né, na área administrativa financeira. O Sampaio é um clube com todas as suas obrigações em dias, né? Nós temos que nos reunir, ter consciência de que o trabalho foi feito, por alguma razão não deu certo, e quero arrumar o culpado sou eu, né? Eu sempre dividi os sucessos no Sampaio. Pegue o Sampaio quando foi campeão brasileiro da Série B, se o Sérgio Frota estava em cima do Corpo de Bombeiro, não, mas tinha muita gente lá. Na Copa Nordeste eu vim porque era um momento, né, que eu disse junto com o clube, mas eu não gosto de me vangloriar disso, né? Eu acho que a conquista é de todos, mas se querem um responsável por esse início do ano do Sampaio é o presidente Sérgio Frota. É isso aí que a gente fala, né? O presidente sempre pontua isso exatamente, né? Copa do Brasil, por exemplo, o que ele falou é correto? O time é melhor jogar em casa mesmo? Eu acho que foi muito mesmo da falta de competência do Sampaio não ter vencido o time do Maringá. Vou muito nessa vibe aqui, vou muito por essa vertente. Esse Sampaio Corrêa tem qualificado melhor o grupo. O Sampaio tinha conseguido passar pelo Maringá. Afinal de contas, era um empate ou vitória. Mas o Sampaio foi derrotado. O Sampaio tinha que ter um grupo bem qualificado, um grupo bem mais forte. Acho que o Sampaio tem que também, presidente, ponderar em fazer boas contratações no início do ano. A gente sabe que é difícil porque o torcedor não acompanha bem o Campeonato Maranhense. Mas o Sampaio perde dinheiro. É aquela velha história de contrato barato para preencher nesse primeiro momento, mas você tem nesse primeiro momento Copa do Brasil, onde você perde muito dinheiro, e a Copa do Nordeste, que também é rentável, uma competição que você participa. Então são duas competições onde você poderia contratar logo jogadores para a formação da Série B. Não é fácil pagar salários, todo mundo quer salário exorbitante, quer disputar Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, que eles acham que está mais na vitrine. Então, não é fácil não, mas eu acho que eu acompanho muitos torcedores que dizem que é o barato que sai muito caro no final das contas. Vamos continuar ouvindo o presidente. Olha, Anderson, todos nós temos paixões na vida, né? Pessoais, né? Filho, cônjuge e tal. E o Sampaio é uma paixão muito forte na minha vida e é um orgulho muito grande, eu como torcedor apaixonado do Sampaio, estar no comando nos 100 anos. E não é esse início de ano que vai definir o Sampaio da história de 100 anos. O Sampaio tem uma história gloriosa, uma história belíssima, escrita a muitas mãos, né? Por muitas mãos, e aqui vai o meu agradecimento a todos aqueles que fizeram que esse momento fosse possível, né? A presidentes, diretores, treinadores, jogadores, funcionários, ao torcedor, né? Eu sempre digo, vou ser repetitivo, o protagonista maior desse negócio chamado futebol, principalmente para um clube grande, clube de massa. Tem clube aí que está na Série A que não tem torcida, é clube empresa. O Sampaio não, o Sampaio caminha para isso, porque esse é o futuro do futebol brasileiro. Nós tivemos dois fatos que mudam os próximos 50, 100 anos do futebol brasileiro, quais sejam. O primeiro, a criação das ligas, né? A Libra que nós temos hoje, a LFF, né? Liga Futebol Forte, e são clubes procurando o caminho para que eles possam ter ingerência no futebol, né? O que os clubes querem com a Libra é que aconteça o que acontece na Liga, na Espanha, a Liga Italiana, a Premier League, ou seja, os clubes fazerem parte, tomarem conta dos campeonatos, e a Confederação Nacional, no caso do Brasil, a CBF, tenha simplesmente a função administrativa, né? Os clubes é que fazem o futebol. E outra é a aprovação, há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, da lei da SAF, né, que vencia a Sociedade Anônima no Futebol, que, a meu ver, todos os clubes vão ter que caminhar para isso. Os clubes de torcida, num estado grande, os clubes que fazem parte da Série A, os clubes que fazem parte da Série B, os clubes que estão na Série C, na Série D. Se você quiser profissionalizar a gestão interna de um clube, você fatalmente
vai caminhar para trazer recursos, né? Recursos que hoje, veja bem, o Sampaio é o carro-chefe do futebol maranhense, o Sampaio é há 21 anos o único representante do Maranhão na Série B, e nós lidamos com um problema financeiro de toda a ordem, dia a dia aqui. Então, voltando os 100 anos do Sampaio, eu acho que nós temos que comemorar muito, você torcedor, que é o principal responsável, né, pelo fortalecimento do clube. Se você vê, hoje eu digo do Sampaio, que talvez a nossa presença de público no estádio, da torcida, no sócio torcedor, não reflete o tamanho que o Sampaio tem. O Sampaio vai perder esse ano, mas o Sampaio tem campeão estadual, né? Lutando pelo tetracampeonato, que outro dia eu vi uma matéria há 20 dias, os clubes, eram só 5 no Brasil que estavam lutando por isso. E o Sampaio atualmente tricampeão brasileiro de basquete profissional. O trabalho não é nosso, mas é a instituição Sampaio Corrêa. Nós somos campeão brasileiro de beach soccer, vamos disputar a Libertadores. Aí você pergunta, mas o que quer dizer isso, presidente? Quer dizer o Sampaio cumprindo a função como instituição forte, como clube de massa, de servir de instrumento social e de melhoria de vida para muitas pessoas, não só os jogadores de futebol, mas jogador do basquete, vídeo Ziane, jogador de beach soccer, vídeo Datinha, né? E o futebol, tá aí o Pimentinha, que nós trouxemos do São José, e hoje ele tem uma situação, se ele tem uma situação financeira estável, é graças ao futebol. Fica aqui a satisfação imensa de estar no comando do Sampaio, dizer que o Sampaio tem história desde o momento que ele foi criado. O Sampaio tem uma história belíssima, e eu queria agradecer ao Ministério Público, que foi o único órgão de governo que teve uma abertura outro dia de uma solenidade, onde o Ministério Público, que é um braço importantíssimo do Poder Judiciário, reconheceu a importância do Sampaio como patrimônio, né, do Estado do Maranhão. E só agradecer e dizer que é uma missão que eu me coloquei, né, de tentar mudar o destino de um clube que estava à beira da falência quando essa administração assumiu, quebrado financeiramente, sem credibilidade a nível nacional. Os 2 primeiros jogadores que eu contratei eram um salário pequeno, 7 mil, eu tive que pagar em espécie aqui, porque o empresário disse que para o Sampaio ele não iria trazer, né? E aqui não vai nenhuma crítica a ninguém. Eu sei que todos aqueles que passaram pelo Sampaio, já disse anteriormente, foram importantes nesse processo. Hoje é um Sampaio Sampaio é um clube, e quando nós assumimos era um time, é um clube que tem credibilidade a nível nacional, tem respeito, não é? Momentos bons e ruins nós vamos passar, e no futebol não é diferente do que acontece na vida da gente, na vida das empresas. Mas a mensagem que eu deixo para o torcedor é que você comemore, você tem muito que se orgulhar. Essa história do maior do Maranhão, o primeiro a fazer 100 anos, e fazer 100 anos não é fácil, principalmente no futebol maranhense. De alegria, alegre-se, né? E em relação a esse ano, a competição mais importante do ano, que é garantir a permanência na Série B, garantir o futebol maranhense na Série B, porque até ano que vem, se não for o Sampaio, não vai ter outro clube, e que nós vamos trabalhar muito para que nessa competição nós tenhamos sucesso e que a gente possa comemorar o final do ano com a consciência tranquila de ter nos dado ao máximo para um objetivo que é de todos aqueles que fazem o Sampaio hoje. É isso, presidente, é isso. Eu acho que a gente tem que sim buscar o acesso, né? Que a permanência na Série B, o que disse o presidente. Acho que ele baixou um pouquinho o sarrafo de acordo com os últimos acontecimentos. Mas creio que a meta ainda será sim o acesso no ano do seu centenário do Sampaio Corrêa. Agora tem que contratar as peças certas para os lugares certos, e aí o Sampaio vai conseguir sim o seu acesso. É isso, presidente. Nós aqui, meu querido torcedor, estamos também preparando um material muito especial para exibirmos aqui no canal Lécio Costa Narrador, da trajetória do Sampaio Corrêa, minimamente a partir dos anos 80 para cá, porque o ano lá atrás é difícil a gente conseguir muitos materiais. Nós vamos falar, mas mostrar com imagens alguns bons, grandes conquistas
do Sampaio Corrêa a partir dos anos 80 até a sua conquista de 72, aliás, 72, né? Dos anos 70 para cá, 72, a gente também em 97, quando transmitimos todos os jogos do Sampaio Corrêa, com Barão em campo, com Jó, com Almeida, enfim, com Luiz Almeida, né, que era o lateral, com Toninho Maranhense nesse grupo, campeão do Tricolor, né? Quem mais estava ali? Erli, Leles, Renato, meu Deus do céu, tanta gente boa, né? Jó e Barão, eu já falei. Rapaz, meu Deus do céu, nós vamos preparar esse material muito especial para você, porque foram conquistas sensacionais. O Sampaio conquistando o campeonato também em 2012, campeão invicto, só 97 e 2012 em duas séries diferentes, o time tricolor de aço. Então vamos acreditar que nessa temporada de 2023 o Sampaio consiga o seu acesso tão sonhado no ano do seu centenário para 2024, está disputando aí com os grandes do futebol nacional. Aguarde que esse conteúdo vai ser sensacional. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, seu like é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários. Muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até mais.